Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de um dos eventos mais apocalípticos da história chinesa, a aniquilação quase total da sua aristocracia medieval. Pois é, a gente está falando de famílias que dominaram a política e a cultura por quase 1000 anos e que foram, assim, varridas do mapa de uma forma brutalmente sangrenta. Isso tudo no final da dinastia Tang, e o epicentro desse terremoto social foi a rebelião de um homem chamado Wang Chao. E para essa análise, nós temos um material riquíssimo. Não são só textos de historiadores que escreveram séculos depois, mas relatos de quem estava lá, poetas, oficiais. Pessoas que viram o mundo delas desmoronar e registraram o terror em primeira mão, né? Exatamente. O nosso objetivo aqui não é só contar o que aconteceu, mas entender a escala. Como uma ordem que parecia, sabe, eterna, podia se desintegrar de forma tão completa e violenta. Certo, então vamos montar esse cenário. Estamos na China da década de 870, dinastia Tang. Por fora ainda parecia um império poderoso, mas por baixo dessa fachada as rachaduras eram profundas, muito profundas. O historiador Sima Guang usou a expressão falhas institucionais profundas, e o símbolo máximo disso estava no trono, o imperador Shizong, uma figura totalmente frívola, né? Mais interessado nos prazeres dele do que em governar. Completamente, e era dominado por um eunuco da corte, a quem ele chamava, acredite, de papai. Papai, meu Deus, isso já diz tudo sobre quem realmente mandava no império, né? Pois é, e enquanto o império se desfazia, a grande paixão do imperador era Polo. A obsessão era tanta que ele chegou a dizer, e isso é histórico, que se houvesse um exame de Enchi para Apolo, ele tiraria o primeiro lugar. E é importante entender o peso disso. O Jinshi era o exame imperial mais prestigioso, o auge da carreira de um estudioso, sabe? A porta de entrada para a elite. Ele estava basicamente desdenhando de toda a estrutura de mérito do império. Exato. E essa negligência no topo, claro, tinha consequências devastadoras na base. Em 873, secas terríveis atingiram a província de Henan. A população, faminta, começou a formar bandos. Que as fontes descrevem como enxames de abelhas, né, vagando em busca de comida. Isso. E é nesse barril de pólvora que a primeira faísca surge em Shangyuan, com um líder rebelde chamado Wang Shenzhi. E a reação das autoridades locais mostra o estado de paralisia do governo. Os prefeitos, com medo, simplesmente trancavam os portões das cidades e... Esperavam. Exato. Nesse vácuo de poder, surge a figura que vai incendiar o império, Huang Chao. A rebelião ganha uma força, assim, assustadora. E em 880 vem o avanço decisivo. Eles conseguem cruzar o rio Yangtze, que era uma barreira natural importantíssima. Mas como eles conseguiram, um exército imperial não deveria estar protegendo uma fronteira tão estratégica? Deveria, mas os comandantes imperiais, homens como Liu Jurong e Gao Pian, simplesmente evitaram o combate. Evitaram? Como assim? Há relatos de que eles tinham tropas, mas preferiram não arriscar um confronto direto. Seja por incompetência, medo, não se sabe. Eles abriram o caminho. Caramba! E a partir daí o avanço foi implacável. Implacável. Em novembro de 880, tomam Huzhou. No dia 8 de janeiro de 881, menos de 2 meses depois, o exército de Hong Chao, Com cerca de 600 mil homens, 600 mil homens, marcha para dentro da capital Chang'an. uma invasão em escala bíblica. E o imperador, o nosso jogador de polo, Fugiu, uma fuga humilhante para a província de Sichuan, com uma guarda minúscula. E a queda de Chang'an foi o golpe de misericórdia na aristocracia. milhares de nobres, cujas famílias mandavam na China há séculos, foram pegos de surpresa na capital. Perderam tudo. Vidas, propriedades, terras, linhagens de quase 1000 anos de prestígio, simplesmente desapareceram. E é aqui que os relatos das testemunhas oculares ficam arrepiantes. O poeta Wei Zhuang, que sobreviveu,
escreveu um poema longo chamado Lamento da Senhora de Qin. Que é quase um relato jornalístico do horror, né? Ele descreve o pânico da fuga. Exato. O portão Xinga trancado, as pessoas sendo pisoteadas, tentando rastejar umas sobre as outras nos portões para escapar. Caos absoluto. Uma vez no controle, Huang Chao tenta estabelecer uma nova ordem. Ele se proclama imperador da dinastia Qi, nomeia a esposa como imperatriz e distribui cargos. Ele até tenta cooptar alguns membros da antiga elite que não conseguiram fugir, como Cui Qiu e Yang Shigu. Mas era uma tentativa frágil de legitimidade, imagino eu. A população não deve ter aceitado isso tão fácil. De forma alguma. Um epitáfio da época descreve o regime de Huang Chao como um bando que roubou o trono na calada da noite. Nossa. O texto diz que, quando o velho imperador fugiu, humanos e espíritos choraram em amargura. A nova ordem já nasceu sob o signo do ressentimento. E tomar capital é uma coisa, controlá-la é outra bem diferente, né? Com certeza. E a tentativa de Yuan Shao de impor sua autoridade... Bom, é aí que a história mergulha num terror absoluto. Porque muitos oficiais se recusaram a servir ao novo regime e tentaram se esconder pela cidade. Exato. E a caçada começou. 4 ex-ministros-chefes, as figuras mais altas do antigo governo, foram encontrados e executados. Dolo Zuan, Cui Hang, Yu Kong e Liu Ye. Isso. O corpo de outro ministro, Lu Xie, foi exposto no mercado da cidade. Um aviso macabro. A paranoia era total. Total. Descobriram uma conspiração na casa de um general, Zhang Zifang. O resultado: todos os burocratas escondidos lá foram mortos, junto com toda a família do general. É nesse ponto que o poema de Wei Zhuang traz aquela imagem terrível. Ele escreve: em casa após casa, o sangue corria como fontes ferventes. Ele não fala de batalhas, fala de execuções dentro das casas. E a violência contra as mulheres da elite. Uma jovem rica esfaqueada, outra que se trancou em casa e morreu quando atearam fogo. É pavoroso. Outro poeta, Lou Yin, reforça essa imagem. Diz que na região da capital, riachos de sangue convergiram em rios. E no meio dessa carnificina tem histórias de fugas milagrosas, como a do poeta Sikuntu. Sim, ele só escapou porque um antigo cocheiro dele, um homem chamado Duan Zhang, o encontrou e o guiou pelos becos ensanguentados para fora da cidade. Essa paranoia do novo regime chegou a níveis surreais. Eu li sobre um incidente com um poema no Departamento de Assuntos de Estado. Ah, sim. É um episódio que mostra a brutalidade cega do regime. Alguém afixou um poema zombando dos rebeldes na porta. E a reação do general de Huang Chao, Shang Hang, foi ordenar a execução de todos os funcionários que sabiam ler e escrever que trabalhavam no prédio. Depois, ele ampliou a ordem e matou mais de 3.000 pessoas da classe dos letrados em toda a cidade, por suspeita. Meu Deus! Isso não é mais controle político, é a erradicação de uma classe. E para o cidadão comum, a vida deve ter se tornado um inferno. Um inferno é eufemismo. Em 881, as tropas de Yuan Shao realizaram massacres em massa de civis no que eles cinicamente chamaram de limpar a cidade. Dezenas de milhares morreram. Uma epidemia se alastrou. A economia entrou em colapso total. Ninguém mais plantava. O preço do grão disparou a um ponto em que as fontes relatam pessoas comendo casca de árvore para sobreviver. E depois... o canibalismo, que se tornou comum nas ruas de Chang'an. Exato. Essa ocupação durou 2 anos. Em 883, as forças leais aos Tang conseguem retomar a cidade. Mas Huang Chao ainda tinha uma última cartada. A vingança final. Isso. Ao ser expulso, ele deu a ordem para queimar sistematicamente a cidade. Palácios, prédios do governo, bibliotecas, as mansões, tudo foi consumido pelo fogo. A maior metrópole do mundo na época. Reduzida a cinzas. E a saída dele não trouxe paz? A gente tende a pensar que com a expulsão do vilão, as coisas melhoram, né? Mas não foi o caso. O que as fontes mostram é que a anarquia só piorou. Piorou muito. O que sobrou de Chang'an virou um prêmio disputado por vários senhores da guerra.
Em 885, o turco Li Keyong saqueou a cidade. No inverno de 886, a pilhagem foi tão completa que a população ficou sem roupas de inverno. E as pessoas literalmente congelaram até a morte nas ruas. Em 895, outra crise, outra fuga em massa e muitos morrem de insolação nas montanhas. A cidade era uma armadilha mortal. E nesse caos surge uma figura que consegue ser ainda mais implacável que Huang Zhao, Zhu Quanchong, o coveiro da dinastia Tang. Em 905, ele ordena o massacre de Baima. 7 dos mais altos ministros da corte são executados. E seus corpos atirados no Rio Amarelo. Um ato simbólico, para pagar a velha ordem. No mesmo ano, ele convida 9 príncipes imperiais para um banquete e manda afogar todos eles. E foi ele que deu o golpe final na cidade de Xangan, não foi? Foi. Em 904, ele força a corte a se mudar para Luoyang e então dá a ordem para a demolição completa de Xangan. Não era só destruir, era desmantelar. Exatamente. Toda a madeira, telhas, colunas, qualquer coisa de valor foi removida. A antiga capital, que existia há mais de 1000 anos, foi transformada em montes de terra e terreno baldio vazio. É uma imagem desoladora. E essa destruição toda não ficou restrita à capital. A violência se espalhou como uma praga. Com certeza. Em Luoyang, os camponeses descreviam as tropas entrando nas vilas como redemoinhos, roubando tudo, separando famílias. E aqui as fontes trazem um dos detalhes mais perturbadores, sobre o senhor da guerra Qin Zongquan. Acho que sei do que você está falando, sobre a logística do exército dele. Sobre como ele alimentava suas tropas. Os exércitos de Qin Zongquan eram famosos por carregar carroças de corpos humanos salgados para servirem de ração. Espera um pouco, eles usavam corpos salgados como ração para o exército? Isso é um nível de brutalidade que a gente mal consegue conceber. Não era canibalismo por fome. Eles transformaram isso em parte da máquina de guerra. É a desumanização total. E isso aconteceu por todo o Império. No sul, em Guangzhou, dizem que o Huang Zhao matou 100 mil pessoas. Em Tanzhou, os corpos boiando no rio bloqueavam a passagem dos barcos. Guerra, fome, pragas, canibalismo era realidade em dezenas de províncias. Com tanta destruição, como a gente consegue medir o desaparecimento de uma classe social inteira? Parece impossível. Mas os historiadores encontraram uma pista fascinante, quase forense, nos dados arqueológicos. Eles analisaram a produção de epitáfios. As estelas de pedra que as famílias ricas encomendavam para seus mortos? Um indicador de status. Exato. E o que os dados mostram é que, nas décadas finais do século IX, a produção de epitáfios em Xangan e Luoyang simplesmente despenca. O auge da crise, apenas 9 epitáfios são conhecidos de toda a região da capital. É um silêncio arqueológico. A elite não estava mais morrendo e sendo enterrada com honras. Ela simplesmente não existia mais. Mas a China já tinha tido outras rebeliões gigantescas antes, como a de An Lushan, o que fez essa ser tão terminal para a aristocracia. Ótima pergunta. Anshou era ele mesmo um membro da elite. Ele tentou preservar a burocracia. Huang Chao era um forasteiro, um contrabandista de sal. Ele não queria cooptar a elite, ele queria exterminá-la. Exatamente, o ataque dele também foi muito mais rápido e surpreendente, dando aos nobres menos tempo para fugir, e a fome foi incomparavelmente pior. E para os poucos aristocratas que, por milagre, sobreviveram a tudo isso, o que restou? Nada. Perderam terras, mansões, contatos, riqueza. O único ativo que sobrou foi o que o nosso material chama de capital humano, a educação deles. O poeta Wei Zhuang escreveu um verso que resumiu tudo. Não há mais ninguém para perguntar sobre velhos amigos. O mundo deles tinha acabado. O tempo passou a ser medido de outra forma, antes do Levante e depois do Levante. E das cinzas, uma ordem completamente nova surgiu. Completamente. Os sobreviventes não tinham mais poder. Os novos regimes, as 5 dinastias, foram fundadas por senhores da guerra,
Homens de origem provinciana, muitas vezes de letrados, que subiram pela força bruta. O centro de gravidade do poder na China mudou-se da nobreza de sangue para os governadores militares. E essa mudança foi permanente. Então, o que essa análise nos mostra é que a rebelião de Guangzhou não foi só uma crise política. Foi um evento de extinção. Uma classe social que definiu a China por um milênio foi aniquilada. Fisicamente, economicamente e culturalmente, a violência foi tão extrema que reformatou completamente o conceito de poder no país. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. As fontes são brutalmente claras sobre a destruição dessa elite. A questão que fica é: o que significa para uma sociedade quando toda a sua classe intelectual e administrativa é exterminada quase da noite para o dia? Como uma nova ordem, nascida puramente da força militar, se diferencia de uma construída sobre séculos de linhagem e tradição? E quais são as consequências a longo prazo de uma ruptura tão profunda e violenta com o passado?